a instituição da Páscoa. Diz assim a palavra: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem, e assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto as pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. E João capítulo 1, o verso de número 29. João 1, 29. Vamos todos juntos? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar a parte final do versículo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe de quem João estava falando? Jesus. João viu Jesus vindo, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, a Páscoa não é apenas uma data religiosa. A Páscoa é um divisor de águas na humanidade. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver um significado muito maior, um sentido muito mais abrangente do que apenas a comemoração de uma data. E quando a gente vai lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a gente vai vendo Deus instituindo algo completamente novo. Era um novo calendário, um novo começo, uma nova identidade para aquele povo que estava surgindo naquele momento, quando Deus prepara a sua libertação. E a Páscoa, que é instituída por Deus aqui, é a Páscoa que vai marcar o fim da escravidão, o início dessa liberdade que Deus estava proporcionando. E séculos depois, muitos e muitos anos depois, séculos, a gente vê lá em João, capítulo de número 1, o verso de número 29, falando sobre essa mesma Páscoa, ganhando agora um novo significado, ganhando um novo sentido, ainda muito mais profundo, porque o cordeiro já não era
apenas um símbolo, agora o cordeiro era uma pessoa, Jesus Cristo. Então, meu irmão, a gente pode fazer a pergunta hoje para você que está aqui, talvez você que está nos visitando nessa noite: o que a Páscoa significa para você? O que a Páscoa significa para cada um de nós? E a gente precisa saber responder, porque se a Páscoa era um novo começo para aquele povo séculos e séculos atrás, agora ela tem um novo significado. Lá no texto de Êxodo, o deuteronomista, o escritor ali, ele vai trazendo, ele vai escrevendo, e ele vai falar que assim: olha, o que Deus está mandando dizer para vocês é justamente isso, esse mês será o principal mês para vocês, esse é o principal. Mas na verdade ele não estava falando a respeito daquela data, ele não estava falando a respeito daquele mês ou daquele dia exato, mas ele estava falando daquilo que Deus estava fazendo. Ele está falando: olha, observe isso, guarde no coração, guarde na mente, guarde na sua vida, tenha isso como um memorial para você, porque o que Deus está dizendo é que a partir de agora vocês vão contar um novo tempo. Algo vai acontecer de forma diferente na vida de vocês, e vocês vão ter agora uma experiência nova com Deus, uma história nova. A Páscoa, na verdade, inaugura uma nova história para aquele povo. Deus não apenas liberta, Ele estava redefinindo a vida daquelas pessoas, Ele estava fazendo com que aquelas pessoas entrassem numa nova história, Ele estava fazendo com que aquele calendário mudasse a vida, não apenas algo de libertação física, mas uma libertação da própria alma. Porque quando a gente vai olhando lá para o Antigo Testamento, meu irmão, o Antigo Testamento é apenas uma sombra daquilo que aconteceria no futuro. O que Deus estava fazendo era apenas algo didático para ensinar o povo a libertação verdadeira que Ele faria. Porque há um juízo pré-estabelecido por Deus por causa do pecado que entrou no mundo, mas havia necessidade de um derramamento de sangue para que houvesse a remissão ou o pagamento pelos pecados. Então, quem sabe hoje a gente não esteja vivendo o nosso Êxodo, capítulo de número 12, 2, que diz ali, Êxodo 12, 2 diz assim: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, mas o principal dos meses não porque a gente comemora uma festa, mas porque o Salvador chega até a nossa vida e faz uma transformação, a nossa história é mudada e a gente começa a ter um sentido, um significado de vida diferente, a nossa alma é restaurada. E é assim, meu irmão, que a gente vai olhando, porque quando a gente vai falando a respeito de cordeiro, o cordeiro era um inocente no lugar de um culpado, era algo que vinha para substituir. O versículo de número 5, lá de Êxodo 12, diz assim: tomará para si um cordeiro sem defeito. O cordeiro tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser escolhido de maneira muito cuidadosa. Isso não era algo aleatório que Deus mandava fazer, mas era algo profético que o Senhor estava fazendo para que acontecesse lá no futuro, para que eles entendessem que quando acontecesse lá no futuro, lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que o povo entendesse que Jesus, quando viesse a esse mundo, Ele seria o Cordeiro verdadeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Então Jesus, meu irmão, Ele é o cumprimento perfeito desse símbolo, porque o pecado exige morte. A gente sabe, e a Bíblia vai falando de maneira muito clara sobre isso, o pecado vai exigir morte, mas Deus Ele vai providenciar um substituto, porque eu e você não temos condição, não temos nenhum tipo de nada que a gente possa fazer é suficiente para pagar o pecado que nós cometemos. E é por isso que Deus então vai preparando ali um substituto, e eu e você não temos condição de pagar por esse pecado, porque alguém já pagou, e a gente não precisa se preocupar com isso, porque alguém já pagou por isso.
E quando a gente vai olhando para tudo que acontece, a gente vai olhando para a palavra de Deus, lá em João também 3,16, vai falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Jesus pereceu por nós. Quando o Senhor ele vai falando sobre isso, e ele vai demonstrando que Jesus é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente vai identificando que a cruz não é um acidente, a cruz não é algo aleatório, não é algo que aconteceu por um infortúnio na vida de Jesus, mas a cruz era um plano de Deus desde o início, para que o Senhor, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, substituísse e pagasse o pecado que eu e você não tínhamos condição de fazer. Pagar. Lá em Êxodo 12 diz que tomarão o sangue e porão nas ombreiras, nas portas. Naquela noite, a morte passaria lá pelo Egito. Naquela noite, os primogênitos iriam morrer, tanto do gado, dos animais, tanto dos que não tivessem a marca do sangue nas suas casas, esses iriam morrer. A morte passaria ali pelo Egito. Onde não houvesse o sangue, não tinha proteção. Onde houvesse o sangue, tinha proteção. Meu irmão, não era a moral da casa, não era porque as pessoas eram boas, não eram porque tinham posição social, não eram porque era importante, que elas seriam livres do juízo de que Deus iria imprimir naquele lugar. Não era por causa da sua posição, não era o comportamento que elas tinham, era o sangue, o símbolo de que aquelas pessoas estavam seladas, estavam protegidas pelo próprio Deus, que faziam parte do seu povo, que eram chamadas para fazer parte de uma comunidade separada. Era justamente, meu irmão, o sangue, e isso é tremendamente poderoso para nós entendermos, porque não é a sua perfeição que te salva, não é o que você já conquistou, não é o que você já alcançou, não é a sua posição social que te salva, meu irmão. O que te salva é o sangue do Cordeiro. O que nos salva é o sangue do Cordeiro. Então a pergunta não é se eu sou bom o suficiente ou você é bom o suficiente. A pergunta é: o sangue de Jesus, pela fé, já está sobre você? Você já tem o selo de Jesus na sua vida, o sangue de Jesus sobre você? Porque existe uma urgência, meu irmão, da gente entender isso. A libertação não é só sair, a libertação é pertencer ao Senhor. Então a Páscoa não foi apenas sair do Egito, mas foi começar uma caminhada com Deus, estar com o Senhor, é começar um relacionamento com Deus. Deus não apenas nos tira de algo, mas Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um chamado na nossa vida. Deus tem uma missão para a nossa vida. Ele não apenas nos tira de algo, mas Ele quer nos levar para algo. Ele não apenas liberta o povo lá do Egito para falar que assim, eu vi a escravidão, eu vi o sofrimento que vocês estão passando, eu vi que vocês estão enfrentando muitas lutas, muitas dores. Mas Deus, Ele tira aquele povo dali para um propósito, para eles irem para um lugar, porque Ele tinha um plano maravilhoso, uma terra que mana leite e mel. E meu irmão, quando a gente aplica isso à nossa vida, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, a gente vai entendendo que Deus também nos tira de um Egito, nos tira do mundo, para a gente viver uma novidade de vida com Ele. Ele não apenas quer nos libertar para nos deixar ao léu ou sem propósito, mas Ele nos tira para dar um significado, um sentido, para caminharmos com Ele e para vivermos uma vida plena junto ao Senhor, para caminharmos em direção a Canaã celestial. É isso que o Senhor tem nos chamado para fazer. Então, meu irmão, Jesus é a nossa Páscoa. E quando João Batista ele vai declarando isso, eis o Cordeiro de Deus, isso vai mudando tudo.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes era um cordeiro por família, né? Ou se uma família não conseguisse consumir aquele cordeiro todo, podia chamar uma família vizinha para vir, para consumir aquele cordeiro. Era um cordeiro por família. Jesus é um cordeiro para o mundo inteiro. Ele é suficiente para saciar a fome, para salvar, para tirar da escravidão, para dar um sentido, um significado de vida novo. Então o sangue protegia lá da morte física. O sangue hoje nos salva da morte eterna. E você precisa entender isso. Você não pode ir embora daqui, ver as crianças cantando, ver as crianças aqui trazendo a encenação da ressurreição de Jesus. Quando aquelas mulheres vão ao túmulo e enxergam que Jesus já havia ressuscitado, a pedra tinha sido removida, daqui a pouco Jesus se mostra para ela, os anjos vão falando: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Porque Jesus ressuscitou. Meu irmão, é maravilhoso quando a gente vai vendo essa encenação. Agora, muito mais maravilhoso é quando a gente entende que essa realidade faz parte da nossa vida, que Jesus vem morar no nosso coração, que Ele ressuscitou e Ele vive em nós, para nos dar a vida e a vida abundante. Então, meu irmão, não saia daqui sem você entender isso. O cordeiro lá salvava de uma morte física. Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, salva de uma morte eterna. Qual é o significado da Páscoa para você? Para muita gente é festa, é feriado, é chocolate, é coelho da Páscoa. A verdadeira Páscoa não é isso. A verdadeira Páscoa não é um ritual vazio, mas a verdadeira Páscoa é salvação, é redenção. A verdadeira Páscoa é perdão, a verdadeira Páscoa é uma nova vida com Cristo. Isso é a verdadeira Páscoa. Nós cristãos, a gente celebra a Páscoa porque é uma data importante, sim. É uma data que tem um significado para nós, sim. Mas na verdade, aquilo que a gente comemora, aquilo que a gente faz, meu irmão, não é nada daquilo que foi feito lá no passado, séculos e séculos atrás. Essa Páscoa já ficou no passado. Era apenas uma representação, um símbolo daquilo que Jesus veio fazer no nosso coração. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, onde a gente come do pão e a gente bebe do cálice ali do vinho, a gente está celebrando a nossa Páscoa, porque é ali que Deus veio realmente fazer a diferença na nossa vida. A gente vai entendendo esse significado e a gente vai examinando ali a nossa vida. Você está examinando a sua vida hoje? Que lugar você está, meu irmão? Você está num lugar de salvação? Já liberto, caminhando com Deus, andando ao seu lado, caminhando em direção à terra de Canaã? Ou você ainda está vivendo no Egito, preso por causa do pecado e daquelas coisas que te amarram, que não deixam você caminhar, que você andar ao lado de Deus, vivendo todo o propósito, o chamado, a missão que Ele tem para você? Você já aplicou o sangue do Cordeiro pela fé na sua vida? A sua vida hoje ainda, ou já reflete aquilo que Jesus fez em você? Você já reflete uma vida de alguém que anda liberto pelo Senhor? Então eu concluo essa minha palavra dizendo, meu irmão, que Páscoa é decisão. Quando a gente celebra a Páscoa, a gente está celebrando uma decisão. Naquela noite, havia 2 tipos de casa lá no Egito. As casas que estavam marcadas com sangue e as casas que estavam não marcadas com sangue. Não existia meio termo.
Você já viu algumas pessoas falando? A gente vai apresentando o Evangelho, quando a gente vai falando do amor de Cristo, quando a gente fala que existe um juízo pré-determinado por Deus, quando a gente vai falando que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles serão salvos, aqueles que estão selados, marcados com o sangue de Cristo, eles estão caminhando para a salvação, e aqueles que não estão marcados com o sangue de Cristo, pela fé, eles não vão para o céu. Às vezes a gente convida uma pessoa e a gente fala que assim, você entendeu a palavra, e ela fala assim, entendi, você quer entregar, você declara Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Às vezes ela fala assim, ainda não, eu sou muito novo, eu tenho muita coisa para viver, tenho uma caminhada muito longa, eu ainda tenho muitas coisas a realizar, quem sabe mais tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Naquele lugar só existiam dois tipos de casa, aquelas que eram marcadas com sangue e aquelas que não eram marcadas com sangue. As com sangue e as sem sangue. Como é que está a sua vida, meu? Você já foi marcado com o sangue do Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque não existe meio termo. E a Páscoa é justamente um convite. A Páscoa é um convite para sair da escravidão, para a gente viver uma nova história, para a gente confiar no Cordeiro. A Páscoa pode até ser uma história lá do Egito, mas Jesus não é apenas parte da história. Jesus é a verdadeira Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda isso no seu coração. E você tome uma decisão sobre como você tem andado. Ainda está preso no Egito? Já está selado a sua vida, a sua casa, a casa espiritual, já foi marcada com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo? Ou não? Aquelas casas lá, que estavam marcadas, o anjo da morte passou por cima, viu que pertencia ao Senhor e deixou passar. Nada aconteceu. No dia seguinte, eles estavam libertos, caminhando para uma terra que era prometida por Deus, vivendo uma novidade de vida, vivendo uma nova história com o Senhor. As casas que não estavam marcadas com sangue, ali houve choro e ranger de dentes, ali houve tristeza e perda. Hoje continua sendo assim, só que com Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos liberta do Egito. Então, meu irmão, minha irmã, saia daqui hoje, sabedor de que você precisa declarar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só assim temos a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em nós. É o sangue de Jesus. Quando o Senhor nos olha, quando Deus olha lá de cima e vai ali imputar, quando Ele vai colocar, derramar o seu juízo, Ele olha e vê, aquele está marcado com o sangue de Jesus, meu filho. Fala, aquele não precisa, porque já foi pago o preço por ele. A minha justiça já foi derramada no meu filho em favor dele. Eu quero orar com você. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e nós vamos falar com Deus. Talvez você esteja entendendo essa palavra, tenha vindo aqui para ver as crianças, para ouvir a mensagem que elas estavam trazendo. E a mensagem foi justamente essa. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo,
veio até nós, morreu em nosso lugar, para nos dar vida e vida abundante. Talvez você queira retornar para Cristo, tem andado com Ele muito tempo, depois se afastou do Senhor. Quantos lá tiveram o desejo de voltar para o Egito? Foram libertos, tiveram vontade de voltar para o Egito e se afastaram de Deus. E Deus depois, em algum momento ali, naquele povo, Ele deu a oportunidade de serem resgatados, de falar assim, não, pecou, errou. Moisés muitas vezes naquele povo intercedeu e falou assim, não, Senhor, tenha misericórdia dele. E o povo deu oportunidade. Quem sabe hoje seja a sua oportunidade de retornar para os caminhos do Senhor, de voltar a andar com Deus, de ter a marca, o selo de Deus renovado na sua vida. Talvez essa seja a sua oportunidade mesmo. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje.